E aí, noveleiros, vocês estão bom? Bora para mais um resumão daquele cheio de spoiler daquela sua novela preferida? Já aproveita e deixa seu like no vídeo e no final me conta aqui nos comentários de que cidade você está me ouvindo. E aí, bora para mais um resumão? Resumo da semana. Segunda-feira, 13 de maio, novela Renascer, capítulo 97. José Inocêncio não aceita o casamento de João Pedro com Sandra. Ele diz que aquilo ela não aceita, ele não pode ser participante de uma coisa dessa e ele não vai aceitar. Que seu filho não é frouxo e que ele não precisa casar com Sandra só porque ela está grávida dele. E ele vai relembrar o seu filho que Sandra é filha do seu maior rival, é filha de alguém que mandou matar o seu irmão. E ele vai tentar entrar na cabeça de João Pedro com todas essas falas, mas sempre batendo o pé de que não aceita o casamento dele de forma nenhuma com Sandra, nem por cima do cadáver dele, ele vai dizer. Mariana chora ao saber que João Pedro vai se casar. Ela vai ficar muito chateada e vai relembrar todos os momentos que eles estiveram juntos, desde a época que João Pedro tirou Mariana da casa de Jacutinga. E isso vai passar na memória dela como um filme. José Inocêncio deixa claro para Mariana que a adoração da mulher por João Pedro passa dos limites e que ela pode parar com essa choradeira, que se João Pedro quiser casar, ele se casa pra lá, mas ele não quer se envolver nesse casamento. Kika avisa a Bento que não irá mais ajudá-lo e Bento fica sem saber o que fazer. Lu e Zinha observam Bento assediando Kika. Lu rejeita Bento. Terça-feira, 14 de maio, novela Renascer, capítulo 98. José Inocêncio vai atrás de Diocleciano. Ele vai chegar e vai implorar para o amigo que aconselhe seu filho João Pedro sobre o que ele enfiou na cabeça que vai se casar com Sandra. Ele quer muito que Diocleciano converse com João Pedro e diga que isso não é a melhor coisa a se fazer nesse momento. Tenta convencer João Pedro a desistir desse casamento, que é uma ideia completamente maluca. José Inocêncio vai falar que já falou para ele que não precisa se casar só por conta do filho que Sandra está esperando, mas ele não quis lhe ouvir. Então, as suas últimas súplicas é para que Diocleciano converse com ele. Pastor Lívio tenta fazer José Inocêncio acreditar que o casamento de João Pedro não foi amado pela família de Sandra, mas ele vai bater o pé e vai ter certeza que foi o maldito pai dela, Edígio, que planejou e armou tudo, e por isso ele não aceita esse casamento. Ele não quer e ele não vai nesse casamento, mesmo que seja do seu filho, o único que ficou ali na fazenda. Damião tenta convencer João Pedro a não se casar com a filha de Edígio. Ele vai falar tudo o que Edígio já fez pela família dos Inocêncios, mas João Pedro está decidido. Edígio demonstra interesse nas terras de José Inocêncio no momento em que ele fica sabendo do casamento de sua filha Sandra com João Pedro. Quarta-feira, 15 de maio, novela Renascer, capítulo 99. Pastor Lívio vai atrás de José Inocêncio para conversar com ele e vai o informar que Edígio garantiu que caso o casamento aconteça, ele não fará nenhuma retaliação a João Pedro, pois ele será o filho de sua esposa
e não quer que o esposo de sua filha sofra nada. Agora, ainda mais agora que ela virou Kinga, não quer, pois ela vai garantir para o pastor, mas o José Inocêncio não vai querer nem saber disso. Ele está decidido que esse casamento não pode acontecer e que ele não dá a bênção para o seu filho se casar com a filha de Edígio. Edígio jura para Sandra que não foi responsável pela morte de José Venâncio e que no momento ele estava fazendo outra coisa, nem lembra o que estava fazendo, mas ele vai garantir que não foi ele. Ele vai dizer que nem arma tem para fazer esse tipo de trabalho, muito menos coragem, tentando entrar na cabeça de Sandra para que ela acredite que o seu pai não é um assassino. Eliana pede para a ajuda de Damião para conseguir as terras que eram de Venâncio. Ela fala que precisa dessas terras. Essas terras por direito são dela, então ela quer essas terras. José Inocêncio avisa ao pastor Lívio que não vai ao casamento de João Pedro. O pastor Lívio pergunta se ele tem certeza, pois é o seu filho. Quinta-feira, 16 de maio. Novela Renascer, capítulo 100. Dona Patroa teme estar apaixonada por Rachid. Ela está muito medo disso. O que isso pode virar caso Edígio descubra que ela está apaixonada por Rachid. Ela tem medo do pior, pois ela conhece muito bem o homem em que ela passou anos de sua vida casado e o servindo. Morena aconselha João Pedro que ouça Bento, que alerta o irmão sobre a situação de suas finanças após o casamento com Sandra, pois tudo que é de sua família passará a ser da família de Edígio. Então, João Pedro precisa pensar muito em tudo que ele quer fazer e não agir por impulso. Não é porque Sandra está grávida que ele precisa se casar com ela. Outra vez, uma outra pessoa diferente vai estar reforçando isso para ele. Dona Patroa volta para casa e avisa a Edígio que João Pedro não quer o marido no casamento. Então não é para Edígio pensar nem em botar os pés perto da festa e da cerimônia, pois o noivo não quer. E ele vai achar um absurdo não poder ir no casamento do próprio filho. Bento avisa José Inocêncio que Edígio aceita passar suas terras para o nome de Sandra, desde que o pai assine um contrato de exclusividade para vender todo o seu cacau exclusivamente para o coronel. E isso vai deixar Bento sem saber o que dizer, e José Inocêncio também. Sexta-feira, 17 de maio. Novela Renascer, capítulo 101. A pedido de José Inocêncio, Damião pede a Eliana para ir até a fazenda, pois o patrão quer fazer um acordo com ela, e Eliana se anima, pois o único acordo que ela está esperando dele é sobre as terras que eram de seu ex-marido e que ela tem total interesse em ter posse das terras, pois ela colocou na cabeça que vai ser uma agricultora, e para isso acontecer, ela precisa de todas as terras que era de José Venâncio, que ela bate o pé e afirma que não vai deixar ninguém tomar aquelas terras dela, pois por lei eles eram casados e ela tem direito a tudo que era dele. Inácia vai sentar com Ritinha e vai aconselhar a sua filha que se separe de Damião, pois Damião não a ama mais. Damião está atrás de Dona Sandra, e que para sua filha não sofrer mais, o mais certo a se fazer é finalmente ela pedir o divórcio e ir embora da casa de Damião,
pois a sua mãe está de braços abertos lhe esperando. Teca pede a José Inocêncio para falar de Maria Santa, como ela era com todo mundo e tudo que aconteceu com ela. José Inocêncio vai achar estranho, mas vai começar a falar sobre a sua ex-mulher. Mariana sofre com a reação de José Inocêncio diante de sua ameaça de deixar o marido, pois ele não fez a mínima questão. Sábado, 18 de maio. Novela Renascer, capítulo 102. João Pedro diz para Zinha que não sente mais nada por Mariana e que nem sequer pensa nela. Durante essa conversa de João Pedro com Zinha, ele vai abrir o seu coração. Vai dizer que por muito tempo ele esperou que Mariana largasse o seu pai e fosse viver com ele. Mas isso não aconteceu e já começou lá na frente, lá atrás, quando ele retirou ela da casa de Jacutinga. E ela não vê por esse lado, ela preferiu o seu pai. Então ele juntou todos esses sentimentos que ele tinha por ela e jogou na lata de lixo. E não sente mais nada por ela há muito tempo. Por isso que optou por casar com Sandra. Rachid sente saudade de Dona Patroa e vai ficar lembrando de todos os momentos bons que eles passaram juntos e vai estar torcendo para que novos momentos dos dois juntos aconteça outra vez, pois para Rachid foi um momento muito especial e com certeza para Dona Patroa foi um momento libertador para ela e também muito especial. Rachid revela a Sandra que a criança que Marianinha esperava quando conheceu, cresceu e ganhou o mundo, e ambos não sabem mais dela, não sabem mais o que aconteceu, aonde ela foi parar. Ritinha e Eliana vão começar a terem uma briga por conta de Damião, pois Ritinha quer ficar com seu marido e Eliana quer o marido de Ritinha. Depois de ter ouvido aquele resumão da novela de hoje, estamos prontos para mais um capítulo, não é mesmo? Então corre, deixa seu like, deixa um comentário top aqui embaixo sobre a novela. Beijão, valeu noveleiros, até o próximo resumo.